Você é um coelho, eu sou humano. Por isso, se não me trouxer o que eu quero de Páscoa, eu juro que eu mato você. Adeus, coelhinho da Páscoa. Você já parou para pensar por que a gente pinta ovos de Páscoa e finge que coelhos os distribuem? Em um mundo cheio de tradições bizarras, poucas são tão estranhas e tão aceitas quanto essa. E claro, ninguém melhor que South Park para cutucar esse tema com seu humor ácido. No episódio Fantástico Especial de Páscoa, a série mergulha de cabeça numa conspiração que mistura Jesus Cristo, coelhos, sociedades secretas e uma crítica nada sutil à Igreja Católica. Inspirado no enredo de O Código da Vinci, o episódio brinca com a ideia de que toda a estrutura da Páscoa cristã é, na verdade, baseada em uma antiga conspiração para esconder a verdadeira identidade de São Pedro, que seria um coelho. Sim, você escutou certo. Com essa premissa absurda e genial, Einstein se vê no meio de uma jornada que começa com uma simples dúvida infantil e vai parar direto no Vaticano, entre perseguições de ninjas, ressurreições milagrosas e revelações malucas. Então fica comigo até o final, porque essa história é uma das mais insanas e geniais que South Park já contou. E talvez, só talvez, você nunca mais olhe para um coelho de Páscoa do mesmo jeito. Tudo começa de forma inocente, como muitas outras histórias em South Park. Stan está em casa com a família, pintando ovos de Páscoa, quando faz uma pergunta aparentemente simples. Stanley, a Páscoa celebra o dia em que Jesus ressuscitou depois de ser crucificado pelos nossos pecados. Por isso tingimos ovos e um coelho gigante os esconde? Randy, claro, responde com aquele jeito enrolado de sempre, dizendo que é tradição e que as coisas sempre foram assim. Mas essa resposta não cola. Algo não faz sentido, e Stan decide ir atrás de uma explicação melhor. No outro dia, ele procura o coelho da Páscoa do shopping, esperando, talvez, por uma resposta simbólica, ou pelo menos uma explicação cômica. Mas o coelho apenas desconversa, e assim que Stan se afasta, faz uma ligação misteriosa. Temos um problema. Tem alguém no nosso pé? A partir daí, o episódio muda completamente de tom. A dúvida vira paranoia, e Stan começa a ser perseguido por vários homens vestidos de coelhos, literalmente. A cena da perseguição é absurda, no melhor estilo South Park. Homens em trajes gigantes e peludos, tentando capturar um garoto que só queria entender por que pintar ovos na Páscoa. E Stan mal sabe que está prestes a mergulhar em uma verdade muito mais estranha do que ele poderia imaginar. Chegando em casa, ele finalmente descobre que o seu pai, Randy, está mais envolvido do que ele imaginava. Randy revela ser membro de uma sociedade secreta chamada Clube da Lebre para Homens, uma espécie de irmandade ancestral que protege há séculos um segredo sagrado sobre a verdadeira origem da Páscoa. É nesse momento que Randy decide levar Stan para o encontro do seu grupo, para que seu filho finalmente se junte à Irmandade e conheça o segredo da Páscoa. No centro da doutrina do grupo está a Bola de Neve, um coelho, mas aqui reverenciado como se fosse uma figura messiânica. Mas antes que Stan possa entender completamente os mistérios do Clube da Lebre, o local é invadido por ninjas, liderados por ninguém menos que Bill Donovan, uma figura real da mídia católica, retratado aqui como o vilão da trama. Numa sequência frenética, os membros do clube são capturados, e alguns até são mortos, enquanto Stan consegue fugir com Bola de Neve nos braços. Venha, temos que ir! Stan, leve o Bola de Neve daqui! A fuga marca uma virada importante na história. Agora não é só sobre buscar respostas, é sobre proteger o último elo com a verdade. Com Bola de Neve sob sua proteção, Stan recorre a quem pode ajudá-lo a entender o caos em que foi lançado. E é claro que ele busca o Kyle, seu amigo mais próximo e o mais racional do grupo das crianças. Juntos, os dois vão atrás de um especialista nas origens da Páscoa e do cristianismo, o excêntrico professor T-Bag, ou na dublagem brasileira chamado de Chá Preto. Uma paródia hilária e descarada do criptologista de O Código da Vinci.
o professor revela a grande bomba do episódio. São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, não era um homem. Ele era um coelho. E Bola de Neve seria o seu herdeiro. São Pedro era um coelho. Pedro Coelho. E segundo o professor, Leonardo da Vinci sabia disso. Ele teria pintado São Pedro como um coelho na última ceia, mas foi forçado pela igreja a apagar a verdade e esconder pistas dentro da obra. Toda essa sequência é uma crítica direta ao poder da igreja em reescrever a narrativa para se manter no controle. Os coelhos são vistos como puros, incorruptíveis e incapazes de manipular tudo que a instituição temia. E, segundo o professor, a história da Páscoa foi reformulada para excluir os verdadeiros herdeiros espirituais da igreja. Olhem o chapéu do Papa. Não faz sentido, a não ser que tenha sido feito originalmente para um coelho. Mas antes que os meninos possam digerir essa revelação, os ninjas do Bill Dunham invadem a mansão. Em um momento icônico, o professor prepara uma armadilha com marshmallows no micro-ondas, causando uma explosão enorme, cartunesca e gloriosa, que destrói tudo, mata os ninjas e também o próprio professor. Essa sequência é visualmente insana e brilhantemente construída. É ação, sátira, cultura pop e religião misturadas no liquidificador. E o professor T-Bag morre como um verdadeiro mártir das conspirações religiosas, enquanto Kyle e Stan escapam para seguir com a missão de salvar a verdade. Com Bola de Neve nas mãos e a missão de proteger o verdadeiro símbolo da fé, Stan e Kyle chegam ao Vaticano. A tensão atinge o seu ápice quando Stan tenta negociar com Bill Dunham. Ele entrega o coelho com a condição de que os membros do Clube da Lebre sejam libertados e Bola de Neve não seja ferido. Stanley, por que você fez isso? Eu teria morrido orgulhoso por esse coelho. Você mandou entregar o coelho. Não! Não é assim que vamos nos lembrar. Dunham concorda, mas é aí que vem um golpe baixo. Ele prende todos, e usando 2 crucifixos ao mesmo tempo, ele faz uma cruz cruzada, afirmando que tecnicamente nunca quebrou a sua promessa. Dunham então se autoproclama o novo Papa, toma o poder no Vaticano e prende o Papa Bento XVI, Kyle e o próprio Jesus, que havia acabado de reaparecer. Sim, Jesus ressuscitou, de novo, e é tratado como uma ameaça. Ele está contra a igreja, ele deve morrer. Muito bem, já chega, Bill. Tenho certeza de que matar Jesus não é nada cristão, né? Enquanto presos, Jesus explica a Kyle que só tem poderes quando está morto, e que a única saída é que Kyle o mate. Relutante, Kyle aceita sob a promessa de que ninguém, especialmente Cartman, saiba disso. Boa Páscoa, Jesus. A cena seguinte é digna de um filme épico. No momento em que Dunham se prepara para executar Bola de Neve e os membros do Clube da Lebre em uma caldeira gigante, Jesus reaparece diante da multidão. Em um dos momentos mais icônicos do episódio, ele derrota Dunham usando um disco cortante com lâminas que voa em câmera lenta, encerrando de forma épica o reinado do vilão. Com Dunham morto e o Vaticano livre, Bola de Neve é eleito o novo Papa, justamente por ser um coelho. Silencioso, incorruptível e incapaz de dizer às pessoas como devem viver, exatamente como Jesus planejou. E o episódio então termina, com Stan entregando a reflexão final. Aprendi a não fazer perguntas, só tingir ovos e ficar de boca calada. Assim é que se fala. O Fantástico Especial de Páscoa é um prato cheio de referências culturais e sátiras meticulosamente colocadas, transformando o episódio em algo muito além de uma simples crítica religiosa. A principal inspiração, claro, é o livro e o filme O Código da Vinci, que já havia popularizado a ideia de segredos antigos escondidos pela igreja. South Park pega esse conceito e o leva ao extremo. Em vez de linhagens sagradas ou códigos secretos, temos um coelho sendo o verdadeiro sucessor de Jesus na Igreja Católica. A figura do professor T-Bag é uma sátira direta ao personagem de Ian McKellen em O Código da Vinci. Já a arma usada por Jesus no final, uma espécie de disco com lâminas, é uma homenagem ao Glaive do filme cult dos anos 80 chamado Crew, uma daquelas referências aleatórias que South Park gosta de entregar. Além disso, o episódio critica abertamente figuras reais como Bill Dunham,
líder da Liga Católica, que já havia condenado episódios anteriores da série. O mais irônico é que nesse episódio, o próprio Bill Danahan declarou que gostou da forma como foi retratado e até mantém uma imagem sua de Papa da ficção pendurada no escritório. Mas um detalhe genial do episódio, e fácil de passar despercebido, está nos cânticos cantados pela Sociedade Secreta. Totalmente em um latim meio suspeito, mas com uma estrutura litúrgica até que acreditável, onde a tradução literal da letra seria: São Pedro Coelho, Deus em união sagrada, saltitante, saltitante, Senhor Deus, em seu caminho elevado, o coelho é sagrado, saltitante, saltitante, culpado, Senhor. Os criadores, Trey Parker e Matt Stone, revelaram que a intenção do episódio era justamente brincar com teorias conspiratórias absurdas e mostrar o quão arbitrárias e sem sentido podem ser algumas tradições religiosas, como pintar ovos de Páscoa para celebrar a ressurreição de Jesus. A genialidade do episódio está em como ele transforma o nonsense em reflexão, o riso em crítica e o absurdo em provocação. É por isso, mesmo anos depois da sua estreia, que ele continua sendo lembrado como um dos episódios mais ousados e afiados da série. No fim, o fantástico especial de Páscoa entrega tudo o que um episódio de South Park precisa. Crítica afiada, narrativa insana e piadas que fazem você rir, mas também provocam reflexão. A escolha de colocar um coelho como novo Papa não é só uma sacada cômica, é uma metáfora poderosa sobre o quanto instituições religiosas podem ser moldadas por interesses humanos e como símbolos, muitas vezes, têm mais peso do que o significado real por trás deles. O episódio não tenta oferecer respostas, mas sim questionar as bases sobre as quais muitas pessoas constroem sua fé. E faz isso sem perder o humor ou cair em sermões. A conclusão consiste dizendo que aprendeu a não fazer perguntas e só pintar ovos. É a cereja no bolo. É uma piada, mas também um espelho para a maneira como muitas pessoas lidam com tradições. Seguem o fluxo, ignoram as origens e não questionam por medo de descobrir algo desconfortável. Esse comentário final fecha com chave de ouro a jornada do episódio, que começa com uma dúvida simples e termina com uma reviravolta teológica onde o Salvador é um coelho. É absurdo, sim, mas dentro desse absurdo existe uma mensagem sobre poder, fé, tradição e o medo de mudar o que já foi estabelecido. Se você curtiu essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, dá uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Tem muita coisa insana para você maratonar. Valeu por assistir e até a próxima. Nesse dia santo, ele ressuscitou. Jesus, pensamos que havia morrido no Iraque.